Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, vamos para a segunda parte, porque o nosso primeiro vídeo ficou um pouquinho grande, né? Então não deu muito para trabalhar, tá? Todos os detalhes, então a gente precisou dar uma complementada aqui com vocês, tá bom? A gente vai estar aqui nessa segunda parte falando um pouquinho mais sobre software, tá? O que acontece? A parte de software, né? Que software é a parte lógica do computador, ela está muito focada em softwares proprietários e softwares livres. Vamos lembrar o seguinte, software proprietário, tá? Ele tem a ver com os softwares que são pagos, tá? Que são licenciados, que pertencem a alguém, tá? Pertence a alguma empresa, tá? A algum órgão, alguma pessoa, tá? Que detém os direitos daquele software, tá? Software livres já são softwares especiais, tá? Que no caso eles não têm, como é que eu posso dizer? Não tem um dono, eles podem ser alterados, eles podem ser distribuídos, tá? Tem toda essa organização, tá? Dentro dos projetos, né? Dentro na criação de um software, tá? E, então a gente vê muito essa parte, né? É importante que você compreenda que existem os softwares que são pagos, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Software da Microsoft, né? Que são pagos. Espera aí, professor, mas Microsoft, você está falando do Windows. Se é do Windows, eu geralmente não consigo, não preciso pagar. Sim, você não paga, mas você obtém de outras maneiras, né? O software, né? Que acaba aqui sendo um jeitinho brasileiro, né? Tá? Um jeitinho pirata, né? E os softwares livres, no caso, é aquele software que você pode alterar. Na maioria são Linux, né? Softwares Linux que são softwares livres, né? Que podem ser trabalhados, tá? No caso de softwares, eles podem ser trabalhados, eles podem ser divididos em alguns tipos, né? Então nós temos aqui alguns que são softwares básicos, por exemplo, padrão, que é o sistema operacional, tá? Que é o principal software do computador, tá? Ele controla tanto hardwares quanto softwares. Então você vai ter outros softwares sendo controlados aí pelo próprio computador, tá? E aí no caso o sistema operacional ele é muito importante quanto a isso, tá? Porque ele vai permitir essas exibições, tá? Então, se você analisar aqui alguns exemplos, nós temos aqui um dos primeiros sistemas operacionais, o Windows, tá? Que foram utilizando aí parte gráfica, tá? Sistema operacional de tela gráfica. A gente não vai falar muito de telas, aquelas primeiras telinhas, né? Pretas, né? Onde só era trabalhado via teclado, tá? A gente ainda tem essa grande vantagem que hoje, na maioria de hoje, nós trabalhamos todos com a parte gráfica. Existem alguns programadores, né, que hoje em dia ainda já trabalham aí com a parte de teclado, né, só digitando códigos, o que facilita mais para a vida deles também, tá? Mas no caso dos sistemas operacionais, a grande maioria trabalha com essas telas gráficas, tá? Então você vai estar percebendo aqui, por exemplo, dos primeiros Windows, né? O Windows 3.1, 95, 98, você não deve nem ter ouvido falar, né? Então vamos pular para ele, né? Então nós temos o Windows 7, alguém deve ter um 7, computador com Windows 7 aí, Windows 8, Windows 8.1, peraí, professor, não deveria ser o 9? Tem. A Microsoft decidiu dar o nome de 8.1. Né? Isso porque nessa época, quando foi lançado essa versão, ela não tinha, o Windows 8 não tinha o menu iniciar. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o menu iniciar. Tá? E nós temos aqui o Windows 10 e o Windows 11. Né? Tá? Todos eles pertencem à empresa Microsoft, sendo um software proprietário. Tá bom? Então, uma tela do caso do área de trabalho do Windows XP, para quem nunca conheceu o Windows XP, prazer, tá? Essa era a tela mais sólida, né, do Windows XP, tá? Nós temos aqui a tela do Windows 7, padrãozinho, esse balãozinho que vocês estão observando aqui, deve ser um pouquinho difícil de ver, mas esse é o estilo da tela do Windows 7, tá? Tela do Windows 8, vocês podem perceber que ele era uma tela normal, como se fosse uma tela de tablet, de aplicativos, né?
de um celular, né? Então eles criaram mais ou menos nesse padrão. Só que sumiu o botãozinho iniciar e aí o pessoal ficou desesperado. Pera aí, se a gente tinha o botão iniciar no Windows 7, que era só clicar e ter acesso a todos os programas, né? E no Windows XP, por que no Windows 8 não tinha? Era uma ideia nova, né? Que eles queriam projetar, né? Porque eles fizeram muito num padrãozinho para ficar próximo com o Windows Phone, né, para celular. Então eles fizeram tudo como se fosse tudo uma coisa só. Mas não deu certo, né? Então por isso que eles vieram com outra versão, com o menuzinho iniciar, né? Aí veio o Windows 10, nessa versão a grande maioria hoje possui o Windows 10, tá? Essa é a versão que eu estou trabalhando aqui atualmente, tá? E aí vocês vão percebendo aí que há outros tipos com a versão do Windows 11 também, que, né, que já tem um padrãozinho, um estilo um pouco diferente, né? Em outro momento eu mostro para vocês. E aí nós temos as outras distribuições, né? Por exemplo, os sistemas operacionais Linux, que é trabalhando com softwares livres, né? E são vários Linux, o principal de todos é o Ubuntu, tá? O mais utilizado, tá? Tem esses nomes, gente, se eu for ficar falando esses nomes, vocês vão rir da minha cara. Então é melhor eu não falar isso, porque tem cada nome aqui que melhor eu evitar, né? Então vamos pulando aqui. Então algumas telas, né, de alguns sistemas Linux, né, o Mandriva, tá? O Windows Linux educacional, vocês podem ter visto em algum ambiente escolar, tá? Porque ele é um ambiente educacional, tá? O Linux Mint, que é depois do Ubuntu, não é um dos mais utilizados, tá? Por ser muito leve, então ele tem uma tela muito próxima ao Windows, então teve uma grande aceitação, tá? E nós temos outros sistemas operacionais, né? No caso, exemplos da Apple, né? Utilizando os computadores Mac, né? O macOS, que é um dos outros sistemas operacionais, tá? Nós tínhamos aqui a versão com o Leopard, o macOS X, né? O OS Yosemite, né? O El Capitan, que é um dos mais famosos também, e o Sierra, né? Então essa é uma tela de um Mac, né? Você partir hoje para um computador que tenha Mac, ele só roda sistema operacional Mac, macOS. Dá para instalar outro sistema operacional? Linux? Sim, dá para instalar. O Windows dá? Não. Assim, burlando o sistema talvez dê, né? Mas a gente na maioria das vezes não utiliza, né? Então o computador Mac a gente utiliza mais com macOS, né? Então o estilo do sistema operacional Mac tem o seu padrão, ele é um sistema proprietário, pertence à Apple, tá? Estilo da tela do El Capitan, tá? E outros sistemas operacionais, por exemplo, o Google Chrome OS, que eu foquei muito com vocês lá, que pertence aos computadores do Chromebooks, né? Só roda nesses computadores Chromebooks. Dá para instalar em outros computadores, professor? Dá. Burlando o sistema. Tá? Então tem como você sim fazer a instalação do Google Chrome em computadores comuns, né? Mas a maioria roda em Chromebooks. Esse Google Chrome OS, muito cuidado com esse detalhe, tá? Se caso você vê isso numa prova, tá? O Google Chrome OS é sistema operacional. Google Chrome, navegador, tá? Então a gente temos aqui o outro sistema operacional, o Android, que é o que vocês, a maioria, utilizam hoje em dia em seus celulares. Quem tem iPhone tá realmente bem servido, tá? Mas está um pouquinho preso, né? Porque justamente você não pode fazer muitas instalações de sistemas operacionais, de outros aplicativos, perdão, tá? Mas os Android não. Liberdade, é um software livre, tá? Mas pertence à empresa Google. Ele, teoricamente, ainda é um sistema operacional, tá? Livre, porém com traços de proprietário, tá bom? Tá? No caso aqui, nós temos as versões do Marshmallow e o Kit Kat, né? Alguém já deve lembrar ali dos bichinhos de comer, né? Mas não é esse nome mesmo que eles montaram, tá? O estilo da tela do Google Chrome OS é essa, tá? Nesse padrãozinho, utilizando a maioria na internet, tá, pessoal? Então você tem que ter realmente internet para poder você funcionar a maioria das funcionalidades aqui, né? Não é baixar,
tá? A maioria é instalado mesmo usando nuvem, tá? Padrões de nuvem mesmo, tá bom? Outros sistemas operacionais, nós temos os aplicativos utilitários de escritório, né? A gente já focou isso nas últimas aulas, né? O Office, nós temos o Adobe para ler PDF, né? Para quem, professor, mas eu não uso esse programa para trabalhar com PDF, porque vocês vão ter que criar arquivos em PDF, né? Então você vai utilizar aí a Adobe Acrobat, né? Também para poder fazer a criação. O próprio Word gera PDF, tá bom? Nós temos aqui o Photoshop, né, e o CorelDRAW para edição de imagens e criação de imagens também, tá bom? Tá? Então a maioria desses aplicativos de escritório são utilizados aí muitos em parte acadêmica, vocês para criação de trabalhos e ferramentas de entretenimento, tá bom? Nuvem, vamos focar aqui rapidinho em nuvem. Tá? O termo nuvem é justamente para poder você trabalhar com os arquivos na internet. Não é nuvem no céu, não. Esquece isso aí. Quem está te falando isso está ficando doido. Tá? Padrão de nuvem está utilizando todo o seu conteúdo focado na internet. Tá? Então você vai estar lá com todos em algum servidor. Servidor é um computador grande, portátil, de grande porte. Tá? Que vai ter aí o seu capacidade de armazenar vários arquivos. E aí são justamente os seus arquivos. Não dá para saber aonde os seus arquivos ficam, né? Em que local. Justamente a nuvem tem essa privacidade. Tá bom? Né? E aí tem justamente aquele ponto, né, que a gente estava falando, né? Que a nuvem é famosa, né? Mas ela fica no céu? Não, ela fica em algum servidor na internet. Tá bom? Tá? E justamente vem aquele conceito, refere-se à utilização de uma memória e à capacidade de armazenamento, né? E cálculo de computadores, servidores compartilhados. Essa palavra é muito importante. Vocês compartilham muita coisa, principalmente pelo WhatsApp, né? Pelo Telegram, né? Pelo Instagram, né? Então vocês utilizam bastante essas funções aqui via internet, né? E isso é um dos princípios hoje que mais se trabalha, né? Tem, no caso, muitos devem estar focados muito na internet das coisas. O que é a internet das coisas? Tudo está conectado. Geladeiras, televisores, lâmpadas, né? Você controla praticamente a sua casa inteira, tá? Carros, tudo interligado, tá? E trabalhar na nuvem é o quê? É trabalhar com notebooks, celulares, tablets, tudo interligado em um servidor, tá? Aqui um pequeno servidor. Isso é um servidor? É um pequeno computador servidor, tá bom? Que está distribuindo seu conteúdo na nuvem, na internet, tá bom? Né? E aí nós temos aqui algumas outras unidades de armazenamento, né? No caso, que é o que vocês utilizam hoje no seu dia a dia, tá? Então nós temos aqui o SkyDrive, Google Drive, o Dropbox e o OneDrive, tá? Google Drive é gratuito, você tem aí você tem o seu padrão de até 15 GB, o OneDrive de até 5 GB. Quer ter mais espaço? Tem que pagar um pouquinho, tem que providenciar pagar um pouquinho mais para poder vocês obterem mais espaços, tudo bem? Então a gente vai voltar aqui um pouquinho para a sua tela, tá? Então vocês vão ter aqui uma tela inicial com um navegador, tá? Isto no caso esse é o ambiente, vocês têm aqui a barra de tarefas sendo trabalhadas por vocês, tá? A barra de tarefas vocês vão ter aqui no menu iniciar, tá? Vocês vão ter o foco com os diversos programas que vocês vão poder trabalhar, distribuir, certo? Você vai ter um ambiente aqui com as perguntas, né? Você pode utilizar aqui o próprio ambiente, né? Para abrir pastas, por exemplo, documentos, né? Eu tenho aqui meus documentos, eu tenho os meus arquivos. Temos aqui sendo trabalhado o ambiente com as pastas, as unidades, né, de trabalho, tá? Então essas unidades aqui elas são focadas bastante nessa distribuição, tá? Então eu tenho aqui no meu caso as 4 unidades, né? Eu tenho 4 unidades de HD, é mais ou menos isso, porque eu tenho uma distribuição que é trabalhada na nuvem, que é o Google Drive. Eu tenho uma outra unidade de armazenamento em disco, tá? E onde tem o meu sistema operacional e outras unidades para armazenamento de arquivos pessoais, tá? Né? Então, muitas vezes, vocês vão estar criando um determinado arquivo, né? Ou pastas, né?
vocês vão estar procurando os ambientes. Então, por exemplo, na minha área de trabalho, né, eu posso criar uma pasta. Como é que eu crio uma pasta? Está aqui o botãozinho, nova pasta. Tem um atalhozinho, Ctrl Shift N, muitos vão estar utilizando atalhos, né, pelo computador para poder trabalhar, tá? Isso vai variar muito de usuário para usuários. O ambiente é esse, vocês vão encontrar diversas opções, tá? Lá no seu material vocês vão encontrar algumas definições, termos que são falados no dia a dia, né? Como, por exemplo, utilitários, né? Então, no caso, os utilitários são os programas que você tem aqui, tá? Várias distribuições, vários comandos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, no meu caso, o Word, tá? Onde eu também consigo trabalhar com os meus programas. Ele vai abrir de acordo com a velocidade do seu computador, tá? A gente fala assim, porque às vezes você deve estar fazendo esse negócio, o negócio está demorando, né? Mas finalmente carregou, tá? E aí eu tenho aqui meu documento em branco e eu consigo trabalhar com minhas distribuições de textos, tá? Mas isso vai depender de cada um. Às vezes vocês vão estar criando suas atividades. Por exemplo, o dispositivo de texto 2 e 4 vão exigir que vocês trabalhem em algum desses programas, seja o Word, o PowerPoint ou o Excel, tá? Mas vocês vão ver outras distribuições que vão poder ser trabalhadas também dessa forma. Tudo bem? Tá? Então, aqui fica um dos exemplos, as primeiras partes, tá? O complemento da primeira aula, tá? Que não ficou muito apertado, tá? E aí a gente vai conseguindo trabalhar isso aos poucos em cada uma durante a nossa disciplina, tá bom? Aqui eu me despeço, tá? Até a próxima.